Assim nós vamos acalmando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e vamos entrando em harmonia com o plano espiritual, os trabalhadores benfeitores dessa casa, com o nosso Mestre Jesus e nosso Pai amado. Rogando a Ti, Pai, neste momento, que derrame a cada um desses irmãos que aqui se encontram tudo aquilo que vieram buscar e conforme o merecimento de cada um. Mas que cada um dos nossos irmãos possa sair daqui melhor do que aqui entraram, convictos de que não estão sozinhos, estão sempre amparados pelos seus anjos da guarda, que vão sempre lhes guiar para o caminho do bem. Basta apenas parar e refletir. E ali está o caminho que vai se abrir para cada um de vocês. Obrigado, Pai, permaneça conosco e que assim seja. Mas a história que eu vou contar é uma história de um filme também, que os pais podem pegar para os filhos também. Eu não assisti ainda, pretendo assistir. É sobre Marcelino, Pão e Vinho. É um filme espanhol. Se trata assim, era uma vez no México, houve uma revolução. E houve uma guerra civil. Então não houve muita destruição, né? Destruir as cidades, tudo. E naquilo, teve uma mãe que deixou uma criança na porta de um mosteiro. Mosteiro é onde fica um casarão, um lugar fechado, onde ficam os padres, os freis, eles moram lá dentro isolados. Então essa mãe deixou essa criança na porta do mosteiro porque não tinha mais condições de criá-la. Daí o padre, um frei franciscano, abriu a porta e viu aquela criança. Daí decidiram que iam ficar com aquela criança até encontrar uma família. Naquele dia que foi deixada essa criança, era dia de São Marcelino. Então por isso que o nome da criança foi dada Marcelino. E os padres, os freis, foram em várias casas para tentar deixar as crianças com as famílias. Mas como a situação estava difícil, foi de guerra, ninguém tinha condições, muitas das famílias não podiam ficar, então eles acabaram ficando com a criança, foram tentando, e a criança crescendo. E com isso, Marcelino já se tornou já uma criança mais ou menos, né, adulta já, e por isso mesmo já se tornou mais difícil ainda uma família adotar essa criança. Então Marcelino começou a conviver lá dentro com os freis, só que ele era muito arteiro, muito sem vergonha, não obedecia os freis. Os freis diziam para ele não subir numa árvore, ele ia lá e subia na árvore para ficar brincando. Dizia para ele não correr lá por dentro, lá estava o Marcelino jogando bola e correndo lá por dentro. Então ele era bem difícil, mas os padres tinham aquela paciência, aquela sabedoria que um dia ele ia entender. E tinha um local, um mosteiro, que era o sótão, que era o último quartinho, bem lá em cima. E eles disseram para o Marcelino, não suba lá, que lá tem um gigante, muito malvado. E esse gigante, se pegar você, ele não vai deixar você sair lá, você vai ficar sozinho lá em cima no escuro com ele. O Marcelino passou um tempo, como teimoso do jeito que era, pegou e subiu lá em cima. Não, eu vou ter que conhecer esse gigante. Subiu, abriu a porta e entrou no quarto. Daí viu lá, tinha muita enxada, foice, facão. Então realmente não era o local para uma criança, por isso que os padres não queriam que o Marcelino subisse lá, porque tinha muita coisa que ele podia se machucar. Mas Marcelino olhou por tudo, viu mais uma porta. Daí lá tem mais um quarto. Ele foi lá, abriu aquela porta. Só que estava bem escuro. Daí quando abriu a porta, ele viu uma sombra, uma figura de um homem na cruz. E ele se assustou. Ele pensou, aquele ali é o gigante. E ele vai me pegar. E fechou a porta, saiu correndo e desceu. Daí passou-se uns dias, ele disse, não, mas eu vou ter que ir lá ver esse gigante novamente. Né? E subiu de novo. Subiu, foi lá na porta, na janela, foi lá naquele quartinho, abriu e viu que no canto tinha uma janela. Eu vou abrir a janela. Abriu a janela. Quando ele abriu a janela, a luz refletiu bem no rosto naquela estátua. Daí ele falou, nossa, seu gigante, como o senhor tem uma cara triste, mas acho que eu sei. O senhor está aí pregado nessa cruz, deve estar com muita fome e muita sede, por isso que o senhor está com essa cara. Amanhã eu vou lhe trazer pão e vinho.
Daí, no outro dia, Marcelino subiu e trouxe pão e vinho e ofereceu, na verdade, para Jesus. Né? Só que ele não sabia ainda que ele era Jesus, para ele era um gigante. E ofereceu para Jesus na cruz. E naquele instante, o Jesus se mexeu, soltou-se de uma das mãos da cruz e pegou o pão e o vinho que Marcelino estava oferecendo a ele. E passaram esses dias, eles foram conversando, foram ficando amigos, Jesus botava ele no colo e conversava. Daí, um certo dia, um dos freis viu que estava faltando muito vinho, o vinho está indo muito rápido. Daí ele falou com o frei superior, o chefe, e disse, olha, está sumindo vinho. Daí o frei disse, ó, fique de olho no Marcelino, aquele menino, ele está aprontando alguma coisa. Daí o outro frei ficou de olho no Marcelino. Daí ele viu que ele subia no sótão com pão e vinho. Ah, tá ali o que o Marcelino está aprontando. No outro dia ele subiu antes que o Marcelino e se escondeu no quarto, atrás de um armário. E o Marcelino subiu, pegou o pão e vinho e ofereceu a Jesus. Jesus novamente aceitou, colocou ele no colo, ficou conversando com o Marcelino. E o padre ficou admirado. Daí o Marcelino desceu, Jesus voltou a ser aquela imagem na cruz e o padre desceu espantado e contou para os outros freis, né, os outros padres. Daí no outro dia todos eles subiram lá em cima e ficaram escondidos. Depois daí subiu Marcelino com pão e com vinho e ofereceu a Jesus novamente. Jesus aceitou, colocou Marcelino no colo e começou a conversar. Jesus disse a Marcelino, minha criança, meu filho, você é muito bondoso. Você sempre me trouxe pão e vinho, sem eu pedir nada. Estar aqui é meu amigo, é meu companheiro, e eu vou lhe conceder um desejo por tudo isso que você está fazendo. Você pode ter um pedido e eu vou realizar. E Marcelino olhou para Jesus e disse para ele que ele queria estar junto da mãe dele, que ele não conhecia, queria estar junto para poder abraçar a mãe dele. Jesus pegou Marcelino e levou para o céu, junto da mãe dele. E assim acaba a história. Então ele conseguiu, né, a amizade, sem querer nada em troca, conseguiu seu desejo de estar junto com a mãe dele. Então é a história de Marcelino, pão e vinho. Então, falando de órfãos, agora para nós refletirmos. Quem é o nosso Pai? Quem criou tudo? Quem nos criou? Nós sabemos. É Deus. Deus é nosso Pai. Ele nos criou. Então, nunca estaremos órfãos. Nunca. Porque Deus está sempre junto de nós. Está dentro de nós, dos nossos corações. Sempre nos amparando, nos orientando e ensinando o caminho certo e correto para chegar até Ele. Nós temos dois tipos de família, a família espiritual e a família consanguínea. A família espiritual é muito grande, é enorme, são de espíritos afins, que têm simpatias conosco. E essa família espiritual, ela, como eu falei, é muito grande. Ela pode ser um vizinho nosso, muito amigo, muito querido, um colega de trabalho. Um exemplo, colega de trabalho é o nosso irmão Bertelli. Faz 25 anos que ele trabalha no quartel, até então não conheci ele no quartel. E hoje são praticamente irmãos. Com certeza é da minha família espiritual. Conhecemos as nossas esposas juntos, também eram amigas, lá em Passo Fundo. Então tu vê que deu uma volta enorme e aqui estamos nós novamente. Ele que me trouxe também para o Espiritismo. Então a família espiritual é muito grande. Então aquele vizinho, aquele amigo do quartel, amigo do trabalho também, pertence à nossa família espiritual. Porque nós vamos progredir juntos, como espíritos. E a família conseguinte é a de sangue, que é tios, avós, primos. Né? Essa é a nossa família. Família espiritual perpetua a eternidade. Sempre. Vamos estar nos encontrando, sempre. Aqui e lá. Família a de sangue, às vezes nós nos encontramos mais aqui. Talvez não seja do sangue, não seja o nosso parente mais próximo. Na família da terra, família do sangue aqui, Deus deu uma missão e uma tarefa aos pais
que aqui estão encarnados. Ele permite por merecimento aos pais e ao futuro filho, perante a lei da reprodução, que eles possam ter a oportunidade da encarnação de um espírito, do qual vai se tornar o seu filho, então. Devendo os pais dar todo amparo, carinho, amor, ensinando o certo para essas crianças e as consequências de escolher o caminho errado com as responsabilidades desse erro. Então é isso que nós devemos ensinar às crianças. Amar, respeitar e, se ele tomar o caminho errado, que ele vai ver as consequências, vai ser responsabilizado por essas consequências. Mas os órfãos, as crianças que não tiveram a oportunidade de aprender com os pais, como será? Essas crianças vão para abrigos ou casas para crianças órfãs e elas lá recebem alimento, saúde e educação, também aprendem o que é certo e o que é errado, mas fica faltando muitas vezes aquele amor, aquele carinho mais próximo, aquele cuidado mais próximo, mais individual. Mas por misericórdia divina, surgem os pais adotivos para essas situações, que vão a esses lugares justamente para adotar as crianças, para poder dar a elas todo o amor, todo o carinho, e assim esse carinho mais individual e mais cuidadoso. Então os órfãos existem, mas pela misericórdia divina também há pais que vão lá buscar esses órfãos. Os motivos para uma criança se tornar órfã. Há muitos motivos para uma criança se tornar órfã, e muitos dos motivos são desconhecidos, principalmente os espirituais. Espíritos que pediram na sua reencarnação aqui na Terra para serem órfãos, para poderem progredir através do resgate de dívidas do pretérito, ou apenas escolheram como prova ou para ser testado diante desta falta de compreensão e de amor para com o próximo. Então, muitas dívidas do pretérito, a criança também rejeitou o seu filho, né, não quis cuidar, então nessa encarnação ele pediu para ser uma criança órfã, para ser adotada também, para conseguir aprender a amar. Ou um espírito muito evoluído, né, que já teve a sua convivência numa família, agora ele quer sentir, né, ser provado essa falta de amor que ele não vai ter numa família sendo adotado. Então ele pediu essa prova para poder progredir também, essa parte espiritual. E os motivos também para uma criança ser órfã também são vários. Pais que desencarnaram por vários motivos, acidente de carro, guerras que a gente vê, né, em vários países, brigas, de pais que perderam a guarda de seus filhos, porque assim determinou a justiça humana para a proteção da criança, de mães solteiras ou pais